Eu quero muito agradecer o convite da Universidade, da Unisc, para estar aqui com vocês para falar um pouco sobre economia criativa, que é um tema que vem despontando no Brasil e que o SEBRAE vem atuando, e a nossa ideia aqui é falar um pouco, apresentar um pouco a questão conceitual e como vocês podem se inserir neste contexto e o quanto essa economia ela representa para o desenvolvimento econômico do Brasil e, de uma certa forma, do mundo também. A economia criativa ela tem como premissa alguns critérios. O primeiro deles é a questão da inovação, da colaboração. A inovação porque se trata da criatividade, a base intelectual, ela busca sempre trazer novas possibilidades, reinventar o antigo, construir novas possibilidades de desenvolvimento, de competitividade. A economia criativa ela é uma economia que busca trabalhar bastante a questão da colaboração, da cooperação, do compartilhamento. E quanto mais você trabalha, mais você se envolve, mais você se engaja com a economia criativa e nas atividades da economia criativa, você busca sempre a renovação do insumo primário, que é a capacidade intelectual do ser humano, né? Mesmo sendo algo que se torna individual, porque é do ser humano, único, mas quando você trabalha o compartilhamento, você constrói mais e melhor. A economia criativa ela começou a ser trabalhada no mundo conceitualmente, não foi no Brasil e nem foi tão recentemente. Ela surgiu, os primeiros relatos, a partir de 1980 e se deu nos Estados Unidos, mas efetivamente ela foi sendo construída e trabalhada no Reino Unido. E a partir daí ela se expandiu por toda a Europa e também na Austrália. Isso por quê? Porque as classes criativas elas buscavam efetivamente demonstrar que a sua atividade ela gerava valor econômico para a região, para a localidade. E ao perceber essa manifestação dessas classes criativas, o poder público começou a ter um olhar diferenciado a investir em políticas públicas, de forma que a economia criativa ela começou a ocupar os espaços públicos, fazendo com que todas as suas atividades naquela região ela possibilitasse uma revitalização desses espaços. Principalmente naquelas regiões, naquelas localidades em que a desindustrialização ela estava sendo fortemente acometida nesse período dos anos de 1980 e fazendo com que esses espaços tivessem novas funcionalidades. Então, a partir da possibilidade de você se instalar num ambiente em que vários empreendimentos, várias atividades da economia criativa estivessem ali em conjunto, você tinha uma aproximação entre essas atividades, entre esses segmentos, em que novos conteúdos, novos produtos estavam sendo transformadores de uma região já degradada e trazendo a população de volta para estes espaços. Então, você começa a ter uma nova utilização. Isso se tornou uma crescente e começou a ter uma representação na atividade econômica mundial. E os estudos relatam que, hoje, na atualidade, a economia criativa ela tem uma representação de cerca de 700 bilhões de dólares numa economia mundial. E vem tendo um crescimento de cerca de 8% ao ano a partir de 2002, quando eles começaram a fazer a leitura dessas atividades e o impacto dela numa economia. Então, a gente percebe que a economia criativa ela começou a ter uma significância no cenário mundial. E no Brasil isso não foi diferente, porque a gente começa a ter um olhar também para as nossas atividades. O quanto isso representa, como a gente consegue buscar um processo de enxergar a evolução dessa economia criativa frente ao cenário econômico tradicional. E percebemos que, de 2004 para cá, que foi quando a gente começou a ter este olhar e a fazer essa leitura, a gente, de fato, teve um incremento na economia e nos empreendimentos. Em 2004, a gente tinha cerca de 148 mil empresas relacionadas ao núcleo de produção de conteúdo da economia criativa formalizadas no Brasil.
Já em 2014, esse estudo é um estudo elaborado pela Firjan, é uma série histórica elaborada pela Firjan, então a gente consegue fazer uma comparação da evolução dos dados econômicos da economia criativa. A gente já teve um incremento de 68% no volume de empresas formalizadas no núcleo da economia criativa, que saltou para 251 mil empresas. Isso tendo uma representação, um crescimento de representatividade no PIB de 2,1% em 2004 para 2,6% em 2014. Então, nesse período de 10 anos, a gente ainda conseguiu ter um incremento no PIB, mesmo frente a uma dinâmica econômica que começou a ter uma queda no seu desempenho. Em relação aos postos de trabalhos formalizados, e aí a gente fala só daqueles em que existe uma relação de contratação formalizada por modelo da CLT, a gente tinha, em 2004, 469 mil pessoas atuando na economia criativa. E nós tivemos um incremento de 90% nesses últimos 10 anos, saltando para 892 mil pessoas que atuam na economia criativa, e com salários significativamente maiores que o da economia tradicional. Entretanto, esses profissionais, a gente tem que observar que eles são profissionais da economia criativa, mas 24% dessa força de trabalho, ela está inserida na indústria de transformação, na indústria clássica. Então, esse é um olhar que a gente tem da economia criativa como um vetor impulsionador de inovação para a indústria tradicional, para a indústria de transformação. E o impacto disso na geração e no incremento da competitividade dos negócios tradicionais. Uma vez que a gente entende que a criatividade ela é a base para a construção de novos modelos de negócio, de novos produtos, e com isso a gente também começa a perceber a importância e o impacto da economia criativa nos negócios tradicionais. Os segmentos da economia criativa que visa essa atuação, eles não só são aqueles de base cultural. A gente, enquanto instituição que apoia os pequenos negócios, a gente buscou ter um olhar para a economia criativa e uma atuação que já vem há algum tempo. A gente já está há cerca de 20 anos trabalhando com alguns segmentos da economia criativa. A primeira grande atuação do SEBRAE na economia criativa foi em 1997, quando a gente lançou o programa SEBRAE de Artesanato, que tinha basicamente como vetor de atuação um olhar para a melhoria do processo produtivo e para a melhoria da gestão das unidades de produção do artesanato. Em 2001, a gente percebeu a necessidade de a gente fazer uma leitura da identidade da cultura e da característica brasileira e aplicar essa identidade como um diferencial competitivo para os pequenos negócios. À época, a gente estava muito fortemente voltado para um programa de exportação e trabalhar esses pequenos negócios com um diferencial competitivo a partir da identidade nacional foi o mote dessa atuação. Foi quando a gente, à época, constituiu a Apex, que é a Agência Brasileira de Exportação, e todo esse trabalho resultou no programa SEBRAE Cara Brasileira. Em 2005, o SEBRAE teve uma reestruturação da sua organização, em que a gente começou a ter um olhar mais setorizado. E, dentro da unidade de comércio e serviço, a gente institucionalizou a carteira de cultura e entretenimento. À época, uma atuação que a gente tinha muito voltada para a produção associada ao turismo. Então, a gente entendia que a cultura ela era um atrativo turístico e que a gente deveria explorar essa base cultural, essa base da identidade brasileira como um diferencial para um destino turístico. E assim a gente alavancava os negócios de turismo. Entretanto, a gente foi evoluindo na nossa abordagem, na nossa atuação e percebeu que a gente precisava ter um olhar mais voltado para os negócios, para os segmentos da economia criativa.
Então, a gente focou muito fortemente, a partir de 2012, na profissionalização da gestão desses empreendimentos. Um olhar de entender quais são essas atividades e buscar efetivamente cooperar e apoiar esses negócios. Para tanto, a gente precisava de uma definição voltada para a nossa atuação. E a gente definiu que, para o SEBRAE, a atuação na economia criativa ela estava muito voltada àqueles empreendimentos todo o seu arcabouço de negócio, ele tinha como base o capital intelectual, a cultura e a criatividade, com olhar para a geração do valor econômico. Então, a gente começou a atuar e a perceber que os segmentos da economia criativa que tinham essa abordagem, eles eram muito bons na sua atuação técnica, na sua especialidade, na criatividade que eles empregavam nos seus negócios e nos seus produtos. Entretanto, eles eram muito frágeis na questão da profissionalização da gestão desses empreendimentos. Ao conversar, ao se aproximar do mercado comprador, do mercado consumidor, eles não tinham uma consistência em seus negócios, de forma que o mercado entendesse que aquele segmento e aquele empreendimento tinha capacidade de fazer as entregas necessárias para a sua atuação. Então, ao definir esse conceito para a atuação do SEBRAE na economia criativa, ele tinha que estar efetivamente alinhado à nossa missão. Então, a gente traz sempre o olhar do qual é a atuação do SEBRAE, qual é a missão do SEBRAE, para que haja o entendimento de que a economia criativa que o SEBRAE atua, ela tem esse olhar e essa vocação para a geração do valor econômico que contribui para a economia nacional. Isso por quê? Porque alguns dos segmentos da economia criativa eles têm uma base cultural muito forte e que nem sempre esses segmentos eles buscam um olhar, eles buscam uma atuação efetiva na geração do valor econômico. Então, a gente acaba que, em alguns momentos, eles não enxergam o SEBRAE como uma instituição que pode apoiá-los. Então, a gente tem que demonstrar para eles que o fato deles terem uma base cultural, uma base artística, não impede que eles também contribuam para a geração do desenvolvimento econômico do país. Então, a gente tem sempre essa aproximação e sempre essa abordagem para que eles comecem a entender que o empreendedorismo ele é base fundamental de ações relacionadas às atividades da economia criativa e que essas ações elas têm uma relação direta com outros segmentos que também compõem a economia tradicional. Nesse quadro, a gente apresenta quais são os segmentos e as atividades da economia criativa. Aqui a gente consegue tangibilizar quais são essas atividades e fazer uma leitura, principalmente no âmbito universitário, quais são essas atividades que estão sendo trabalhadas, que estão sendo estudadas na academia e que têm uma relação direta, que são essencialmente atividades da economia criativa, que são essas dos núcleos. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui a luzinha. Que são essas aqui, que são as indústrias criativas, são essas dos núcleos que são divididos em consumo, e aqui a gente trabalha fortemente a publicidade, a arquitetura, o design e a moda. Esses 4 segmentos, eles têm uma relação muito direta com a indústria de transformação e contribuem efetivamente para o processo de inovação da indústria de transformação e da indústria clássica. Em cultura, a gente já entra com expressões culturais, patrimônio e arte, música e artes cênicas. Esse núcleo de cultura, ele tem uma base cultural, mas efetivamente eles trazem também o olhar de você difundir uma cultura, mas gerar o valor econômico, porque a gente percebe que em seu momento de lazer, em seu momento de distração, você busca um conhecimento e um conteúdo que te traga esse olhar de entender como a dinâmica econômica funciona. Os museus, quando a gente trabalha a questão do patrimônio e arte, que a gente vai para museus, a gente percebe que ali tem todo um arcabouço de conhecimento histórico, de conhecimento de uma nação, de um artista, mas que ele traz uma geração de um valor econômico para uma localidade
que tem um impacto em toda a sua região. Então, assim, é importante a gente olhar esses segmentos também e entender o quanto eles têm, quanto eles geram de benefícios para a sua localidade. Em relação às mídias, a gente trabalha muito fortemente o editorial, que ali a gente tem as atividades de jornalismo, de edição, e o audiovisual, que a gente trabalha a produção de conteúdo para televisão, cinema, e também os conteúdos que têm como base essas novas mídias. E a tecnologia, que a gente entra muito amplamente, a questão de pesquisa, a formação dos engenheiros, biotecnologia e a tecnologia da informação e a comunicação. Ao trazer essas atividades, a gente começa a analisar, principalmente no ambiente acadêmico, as possibilidades da formação de novos profissionais e de entender que essas atividades, elas têm um grande diferencial hoje na economia, principalmente quando a gente olha para os novos modelos de negócios. E esses modelos de negócios, eles são disruptivos e eles têm transformado também os modelos de consumo. Hoje, a gente consome de forma diferente, a gente usa muito menos o ambiente físico e muito mais o ambiente virtual. As tecnologias têm nos proporcionado um menor deslocamento para que a gente possa ter o consumo de alguns conteúdos. E o mais importante de tudo é que hoje o consumidor, ele escolhe o que ele quer consumir. Ele escolhe que tipo de conteúdo ele quer assistir, de que tipo de conteúdo ele quer ouvir, de que forma ele quer esse conteúdo, ele quer acessar esse conteúdo. E isso tem mudado principalmente, o modelo de consumo tem mudado principalmente a forma como se produz esse conteúdo e como se oferta esse conteúdo no mercado. Então, ao a gente pensar e a gente entender esses segmentos, a gente começa a pensar também quais são esses novos modelos de negócio e como eu posso me inserir nestes novos modelos de negócio, como eu posso participar dessa transformação, dessa dinâmica econômica nova que vem surgindo no século XXI. Porque os modelos antigos, eles estão sendo reformulados. E muito disso se deve principalmente à questão da tecnologia, que tem avançado rapidamente e que tem, numa velocidade muito acelerada, tem transformado também esse modelo de desenvolvimento de novos negócios. E a importância da gente entender que, além do núcleo efetivo da economia criativa, quando a gente olha para a cadeia de valor, a gente entende que outras atividades, elas não são essencialmente de base criativa, mas elas contribuem efetivamente para o desenvolvimento dos conteúdos criativos. E aí a gente começa a ter um olhar mais ampliado de geração da cadeia de valor e quais são as contribuições que cada uma dessas atividades conseguem entregar para a atividade fim da produção de conteúdos criativos. E, além dessas atividades relacionadas, a gente tem as atividades de apoio, que essas estão um pouco mais distantes do ambiente da criação, do modelo da criação, mas elas, em sua abordagem, elas são essenciais, principalmente para o desenvolvimento de ações relacionadas à propriedade intelectual, relacionadas ao desenvolvimento administrativo e de gestão desses empreendimentos. Em muitos casos, a gente busca essas atividades de apoio para fortalecer a base técnica também da produção da economia criativa. Para uma atuação do SEBRAE, no âmbito nacional, a gente definiu alguns segmentos como prioritários. E esses justamente porque estão muito mais relacionados à questão da geração do valor econômico. E, dentre eles, a gente definiu o audiovisual, e aí a gente entra com estúdios cinematográficos, produção audiovisual, TV e publicidade.
E a gente fez um recorte para trazer para vocês entenderem um pouco da representatividade dessas empresas no Rio Grande do Sul. E a gente levantou que, no estado do Rio Grande do Sul, hoje nós possuímos 2.611 empresas relacionadas ao segmento do audiovisual. Então, ao olhar essas empresas, ao olhar esse volume de empresas, a gente consegue perceber como o mercado está, a dinâmica desse mercado localmente. Em relação à comunicação, nós temos 2.975 empresas formalizadas no Rio Grande do Sul. Startups nós não temos como mensurar, porque não existe uma classificação da atividade econômica de startups, porque a startup, quando ela se formaliza, ela se insere em alguma atividade econômica que não é especificamente de startups. Então, a gente não tem como mensurar. Então, esse volume de empresas é relacionado à comunicação. Design, formalmente, nós temos no Rio Grande do Sul 690 empresas formalizadas, mas a gente percebe que existe a possibilidade deste número ser muito maior, uma vez que a atividade de os designers, eles são fundamentais para o processo de inovação, de melhoria do processo produtivo de um negócio, e a importância da gente fomentar o olhar para o design como um diferencial competitivo dos negócios. Em relação à música, nós temos 5.716 empresas formalizadas no Rio Grande do Sul. E aí a gente vai desde a produção musical, a empresa de produção musical, até o compositor, o intérprete, também são atividades que ali estão descritas. Games e software, juntos, eles têm 5.325 empresas registradas no Rio Grande do Sul. Fechando um total de 20.978 empresas, que representam hoje 8,35% do total das empresas de economia criativa, do núcleo de economia criativa no Brasil. Então, assim, o Rio Grande do Sul tem uma grande representatividade da economia criativa, e isso fica muito claro quando a gente vê esses números, e a gente percebe que há ainda muito espaço para que a gente possa ter uma ampliação desses números na economia criativa. Vale ressaltar que esses números são relacionados aos pequenos negócios, a microempresa, a empresa de pequeno porte e ao microempreendedor individual. Aqui nós não trouxemos os números das médias e grandes empresas, que, na verdade, o nosso foco de atuação são os pequenos negócios, mas que o incremento delas em relação ao volume empresarial não é muito expressivo, porque a gente tem um volume muito maior de pequenos negócios no país. Ele, sim, é expressivo em relação à geração de renda e faturamento na região. Para uma atuação do SEBRAE, a gente definiu alguns eixos estratégicos, e dentre eles é a gestão do conhecimento, onde a gente começa a construir uma inteligência sobre economia criativa junto com alguns parceiros. Um eixo estratégico que é focado no desenvolvimento dos pequenos negócios, desenvolvimento dos empreendedores, e uma articulação institucional interna e com o mercado. Isso porque a gente busca efetivamente a consolidação da atuação do SEBRAE na economia criativa, e um olhar muito voltado nos 3 pilares nossos de atuação, que é capacitação, inovação e mercado. E com isso, com a definição desses eixos estratégicos, o que o SEBRAE busca? Ele busca uma reputação no ecossistema da economia criativa, ele busca promover a melhoria dos resultados dos pequenos negócios da economia criativa, e também trabalhar a economia criativa como uma referência na economia tradicional. E no âmbito dos eixos de gestão e conhecimento, a gente desenvolveu alguns conteúdos que têm colaborado com todo o processo de conhecimento, inclusive para quem atua na economia criativa, das suas atividades, do contexto em que ele está inserido, e como forma dele buscar novas possibilidades de
ganhos locais e internacionais, porque a economia criativa ela tem uma barreira de mercado externo, de exportação, muito menor do que alguns segmentos da economia, porque é fundamental que a gente tenha um reconhecimento em algumas atividades no ambiente externo. Artes visuais, se a gente não tiver um reconhecimento e conteúdos nossos em coleções internacionais, ela tem pouco reconhecimento no mercado. Então, assim, alguns segmentos da economia criativa é importante que tenha um olhar para o mercado externo, que entenda como o mercado externo funciona e que se posicione neste mercado externo. E isso tem trazido também um retorno para o desenvolvimento e para o desempenho das exportações, principalmente para os países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. No âmbito da gestão do conhecimento, nós temos desenvolvido cenários dos pequenos negócios para os segmentos que foram priorizados, né, música, design, startups e games. Nós temos um estudo de mercado que foi desenvolvido para o segmento da música e um para o audiovisual. E também temos um trabalho sobre o panorama do design. Importante trazer esses conteúdos justamente para a gente poder entender como esses segmentos estão se posicionando no mercado nacional. E, além disso, a gente está desenvolvendo um estudo que tem um olhar para a cadeia produtiva da economia criativa e os arranjos produtivos locais. Onde esses arranjos, se existem esses arranjos, como eles estão formatados, quais são os elos faltantes dessa cadeia, se esses elos faltantes, eles de fato são uma oportunidade que podem ser trabalhadas como novos negócios a surgir. Então, assim, esse olhar a gente está trazendo junto nesse estudo. E também a gente fez um trabalho de uma leitura de todo o aporte de recursos públicos, de financiamento via fomento, para a gente ter uma ideia de onde esses recursos foram aplicados, quais são os projetos que foram contemplados, qual é o maior, os segmentos mais apoiados com recursos públicos e dentro deste catálogo do mecenato cultural. Isso traz uma visão de como essas atividades da economia criativa que buscam o fomento, onde elas estão inseridas e como elas conseguiram, os seus projetos, como eles conseguiram captar esses recursos. Muitos dos segmentos da economia criativa ainda buscam os recursos públicos para o desenvolvimento de seus conteúdos. Em relação ao desenvolvimento dos empreendedores, é fundamental a gente destacar que um olhar para a cultura empreendedora, um olhar de pensar a atividade que você desenvolve enquanto um negócio, ela é fundamental para que você consiga se enxergar no mercado produtivo. Então, é importante ter esse olhar e essa sensibilidade para a questão da cultura empreendedora, para que, ao se inserir no mercado produtivo, como um empregador, como um empresário, você esteja preparado, entenda quais são, como que o ambiente empreendedor, o ambiente de negócios está funcionando e qual é essa dinâmica e como você precisa se preparar para obter o êxito com o seu empreendimento. E, pensando nisso, a gente tem buscado uma abordagem muito aderente aos segmentos da economia criativa, porque a gente entende que a linguagem que a gente trata com os segmentos da economia tradicional, dos setores tradicionais da economia, ela é uma linguagem um pouco distante da economia criativa, porque os profissionais, os empreendedores da economia criativa, eles têm um modelo diferente de atuação. Os tempos são diferentes, o conhecimento em relação ao que se produz, ele é mais profundo. E principalmente porque é um público altamente instruído e um público que tem um nível de exigência muito maior em relação aos resultados que eles esperam alcançar dos seus empreendimentos e dos seus projetos. Pensando nisso, a gente buscou ferramentas
que tem uma abordagem mais apropriada, que traz esse olhar e esses resultados com mais velocidades para os empreendimentos da economia criativa. E, além disso, a gente entende que a questão de todo o processo de produção intelectual, ele precisa ser preservado, porque é a partir da preservação dessa propriedade intelectual que a geração do valor econômico e o ganho para o empreendedor da economia criativa, ele vai ter um salto muito maior. Então, normalmente a gente fala que quando você tem uma obra registrada, é quando você começa a ganhar dinheiro dormindo. Então, assim, é fundamental que, ao pensar, ao criar algo, pense primeiramente em preservar essa propriedade, porque é com ela que você vai fazer o seu negócio crescer e rentabilizar a cada projeto novo que você for fazendo e quando vocês fizerem uso deste conteúdo que foi produzido por você, desse produto que foi desenvolvido por você. Então, esse olhar da questão do cuidado com a proteção intelectual, ele é muito, muito forte. Além disso, a gente tem algumas ações que promovem um olhar e uma reflexão sobre o que se desenvolve e a questão de você repensar, de você inovar em relação ao seu produto e ao seu conteúdo, para que ele possa estar aderente ao mercado que você vai se inserir, ao seu consumidor final e, dependendo da atividade que você atue, ao mercado comprador, porque nem sempre na economia criativa o produtor de um conteúdo, ele vende diretamente para o consumidor final. Existem alguns elos nessa cadeia de valor que vai fazer a ponte com o consumidor final. E esse mercado comprador do seu conteúdo, ele tem tido cada vez mais um nível de exigência da profissionalização do negócio muito grande. Então, a gente percebe ao longo desse tempo que a gente vem trabalhando com a economia criativa que não vale só ter boas ideias e desenvolver bons produtos. É preciso, sim, ter um negócio saudável que tenha capacidade de entrega com qualidade dentro dos prazos determinados e que essas entregas elas possam cada vez mais gerar possibilidades de novos produtos serem desenvolvidos. E o mercado comprador tem exigido muito disso. E a gente percebe que isso tem sido uma grande demanda dos empreendimentos e dos profissionais na busca de conhecimento sobre a gestão e sobre a saúde do seu empreendimento. E não pensar efetivamente só num projeto, e pensar num portfólio de projetos como se fossem produtos de uma empresa tradicional, mas que serão ofertados no mercado. E esses projetos é que farão com que a roda do desenvolvimento econômico do seu negócio ela aconteça de forma saudável. Em relação à articulação com o mercado, a gente tem buscado algumas parcerias institucionais que elas são muito importantes porque a gente passa a trazer para essas instituições esse olhar da geração de negócios, da importância do valor econômico para a economia criativa, mesmo as que são efetivamente de base cultural. E isso tem se demonstrado, de fato, uma lacuna numa abordagem. Então, a gente busca essas parcerias para que a gente possa, de fato, transformar esse ambiente dos negócios da economia criativa. Então, a gente tem, assim, parcerias com o Ministério da Cultura, com o MCTI, que está muito voltado para o TI maior, e agora com um projeto que a gente assinou com eles, que é o Inovativa, que está voltado demais para a questão das startups e dos projetos da economia digital. Com a Apex, a gente tem um trabalho com eles de preparar essas empresas para que elas, ao se inserir no mercado internacional, elas estejam prontas para atender as exigências desse mercado. E em algumas outras instituições, com a APRO, a gente tem um olhar fortemente voltado para o desenvolvimento do audiovisual e a gente tem conteúdos desenvolvidos especificamente para esse segmento. A Abra Games também porque o que a gente percebe é que o mercado de produção
de games no Brasil, ele tem crescido muito. E, além disso, a gente já tem algumas empresas que têm exportado seus conteúdos, seus jogos para fora, e tem também, tem tido um crescimento considerável. Além disso, o nosso mercado consumidor ele é muito grande. Então, os gamers brasileiros têm também um papel importante na cadeia de valor da produção dos games, porque eles testam, eles validam e, a partir daí, a gente consegue ampliar a penetração dos games brasileiros no mercado, tanto interno quanto externo. O Instituto Alvorada é um parceiro que está conosco no desenvolvimento do mapeamento das cadeias produtivas. A B Startups, que é a nossa parceira no desenvolvimento de algumas ações para as startups, e a BMA, que está muito voltada para uma ação para a música, né? E, além disso, a gente tem um posicionamento nos eventos, os eventos que têm relevância para o setor da economia criativa, que a gente entende que são importantes, a gente trabalhar todo um processo de difusão da cultura empreendedora, de conhecimentos do processo empreendedor dessas atividades da economia criativa. E a gente vem trabalhando fortemente na Campus, no Rio Content Market, no Big Festival, agora a gente vai ter o Próxima. Então, são alguns eventos de relevância em âmbito nacional que a gente tem tido uma parceria e tem levado para esses ambientes a questão do empreendedorismo. Então, assim, essa tem sido a atuação do SEBRAE, essa tem sido todo o esforço que o SEBRAE tem desenvolvido em âmbito nacional para que a gente possa colaborar com todo o processo de formação desses empreendimentos e que eles possam cada vez mais contribuir para que aqueles números que a gente viu em relação aos empreendimentos, em relação à geração de valor, eles possam cada vez mais crescer. E o que a gente percebe quando a gente faz a leitura desses números é que, apesar da crise em âmbito mundial e em âmbito nacional, a economia criativa ela tem se demonstrado uma atividade econômica que se mantém num processo de crescimento. Mesmo com a gente fala em crise mundial desde de 2008, a gente está com o mundo em queda no seu desenvolvimento econômico, em alguns lugares numa retração econômica. Mas, mesmo em âmbito mundial, a gente tem mantido um crescimento de 8% ao ano dos empreendimentos da economia criativa. E não é diferente no Brasil. No Brasil também a gente tem, ao longo desses anos, mantido a curva de crescimento desses empreendimentos, tanto em volume de empreendimentos crescendo, como em sua representação de contribuição para o desenvolvimento do PIB do Brasil. Então, assim, é um segmento que, apesar de todo esse cenário econômico desfavorável, continua no processo de crescimento. Então, a gente entende que, sim, é importante olhar para esse segmento e contribuir para que ele se fortaleça e contribuir para que ele possa, cada vez mais, gerar novas oportunidades para quem está se inserindo no mercado de trabalho, assim como catalisar e elevar todo o processo de desenvolvimento econômico do país. Aqui eu apresento para vocês a nossa página da Economia Criativa no Facebook, em que a gente tem ali compartilhado os conteúdos que a gente desenvolve, os conteúdos que parceiros nossos desenvolvem, os eventos dos segmentos da economia criativa que têm trazido bons resultados em relação à ampliação de mercado, em relação à geração de negócio dessas atividades econômicas, e aí eu convido vocês a curtir a nossa página. Estou aqui à disposição caso tenha alguma questão a ser respondida. Obrigada.